E hoje a gente vai falar sobre a guerra. Tá acontecendo guerra aí na sua casa? Por que será? Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês desse tema que tem mexido muito comigo, muito mesmo, que é quando a gente estabelece uma relação bélica, a gente está em guerra dentro da nossa casa. Muitas vezes isso acontece com casais que ainda moram juntos e que ainda estão casados. Muitas vezes isso acontece entre pais e filhos. Muitas vezes isso acontece entre filhos e pais. Muitas vezes isso acontece entre casais separados. O custo de uma guerra, ele é altíssimo. E quando a gente fala da guerra em si, de uma guerra, sem ser a guerra emocional que a gente vive, quando a gente fala na guerra dos nossos relacionamentos, mas quando a gente fala ou percebe a guerra de fato, é possível perceber o quanto ela custa. Ela custa vidas, ela custa o fluir de um processo civilizatório, ela custa a infância, ela custa a rotina, ela custa a paz. Mas parece tão óbvio, né? Mas assim, eu normalmente tenho uma postura como adulto ou como criança de ter absoluta clareza da guerra que está vindo do outro. Mas eu tenho pouquíssima clareza da guerra que sai de mim. E um dos pontos que eu tenho percebido mais fortes nesse caminhar junto às famílias é o quanto a gente tem realmente muita dificuldade de perceber a guerra, a violência que sai de mim. A gente normalmente, dentro da própria psicologia, dentro da própria medicina, a gente tem essa ideia, que hoje eu entendo ela equivocada, de que a gente nasce puro, a gente vai se tornando impuro e depois a gente rala muito com terapias, com processos, com meditações, com medicamentos para que a gente volte a ficar puro. Hoje eu penso muito diferente e percebo que a gente nasce imperfeito, como condição de imperfeito. E o vídeo dos temperamentos a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona. E ao longo deste processo, sim, algumas fraturas podem acontecer no meio do caminho, o que pode fazer com que a gente desenvolva características ainda mais fortes e ainda mais inflexíveis perante as situações, até que nessa dificuldade de sustentar esse lugar de batalha pela perfeição, ou a gente adoece, ou a gente adoece emocionalmente, ou a gente vai ter um colapso, um burnout, como tem muito acontecido, a gente vai ter alguma quebra. E normalmente essa quebra ela vem exatamente por a gente não estar dando conta de sustentar tudo o que eu achei que eu tinha que fazer. E na hora que essa quebra vem, a gente tem claramente dois caminhos para trilhar. O mais habitual é que nesse caminho, quando eu acabei de não aguento mais, a gente responsabilize e culpe os outros por isso. Esse é um lugar muito comum quando a gente entra nessa tríade de vítima, vilão e salvador. Então, assim, dentro das relações, o que eu mais escuto é que eu sou vítima, ele é vilão e eu preciso que você me salve. E o inverso, a mesma coisa. O outro se sente vítima do vilão dessa pessoa que também se sente vítima do vilão, mas a gente precisa de ajuda porque a gente não sai daqui. Toda essa estrutura, ela é uma grande ilusão, porque na verdade eu vou colocando foco e cada vez mais atenção no que eu sei que sai do outro. Como é que eu sei disso? Porque eu sei onde eu me sinto agredida, eu sei onde eu me sinto desrespeitada, eu sei onde eu não gosto do outro agir comigo, eu sei que o outro faz isso por isso, mas normalmente a gente não percebe qual é a nossa violência. Eu tenho entendido cada vez mais que o nosso grande desafio enquanto família não é pensar em tudo que o marido faz e você não gosta, ou tudo que a mulher faz e que você não gosta. É a gente começar a perceber
tudo que sai de mim quando essas coisas acontecem. Porque na guerra, o que acontece é que todo mundo está se defendendo, mas ninguém se dá conta do quanto está atacando. Então você pode ter todas as justificativas enquanto ser humano para dizer o quanto o outro te faz mal, mas talvez você não perceba que a nossa violência, às vezes ela sai silenciosa, às vezes a violência do outro, e aí tem a ver com temperamento, é explosão, mas a minha violência pode ser silêncio, por exemplo. O ponto que sai da gente e como a gente realmente desconsidera o outro é um lugar muito importante para que a gente solte essa engrenagem. Porque enquanto eu ainda estiver aqui no meu lugar cuidando do outro mudar, eu estou normalmente fazendo guerra. Por que a gente faz guerra? Porque eu chego para esse outro e eu não falo para ele, olha, como ensina tanto a comunicação não violenta, eu tenho a necessidade disso, ver o que você pode fazer, para mim tá difícil tal coisa, será que você pode cuidar disso de alguma outra forma? Porque tá ruim para mim, eu adoro o hashtag tá ruim para mim, isso a gente trabalha muito no curso online, da gente entrar nessa conversa de comunicar a necessidade, convidar o outro a me considerar, mas eu comunicando o meu lugar de desconforto. A gente trabalha imensamente isso no curso, sabendo que eu também posso estar gerando desconforto no outro, e o outro tem todo o direito de comunicar a mesma coisa. Mas imagina o seguinte, normalmente eu aponto todos os dedos para essa pessoa, eu sei tudo que ela está fazendo de errado e tudo que ela deveria fazer, e eu vou para cima dessa pessoa com toda a minha força. Essa pessoa pode ser teu marido, tua mulher, mas isso também inclui nossos filhos. E quando eu já chego como dona da verdade, com toda essa arrogância, com toda essa prepotência, partindo do pressuposto de que eu já sei você, já sei o que é bom para você, já sei a solução dos seus problemas e já sei tudo o que você devia estar fazendo e não está. Quando a gente faz isso, a gente não se dá conta da tamanha violência que sai de dentro da gente. O que isso convida? Isso convida o outro a justificar que ele só está lá porque você, na verdade, não fez isso. Ele só está lá, ele entra em defesa, porque ele está, de novo, no lugar de defesa do seu valor. Tem orgulho de eu ter que ser correto, e você que está errada. E aí o que eu faço? Eu agrido você de volta. Não, porque na verdade tudo isso só está acontecendo porque você fez isso. Então, na hora em que a gente não se dá conta da guerra que a gente faz, mas a gente conhece perfeitamente a guerra, a agressão que vem do outro, eu vou dizer para vocês que a gente está pondo atenção no lugar errado. Por quê? Porque eu não posso cuidar do que o outro faz, mas eu posso cuidar do que sai de mim. E posso convidar o outro, e aí é um convite, a perceber quais são as minhas necessidades e convidá-lo a me considerar. Mas dentro desse processo de guerra, o que eu tenho mais visto é que as pessoas normalmente se colocam no lugar de razão, mas o que eu vejo que acontece conosco é que a gente tem razão, mas a gente também está errado. E todo mundo tem razão e todo mundo está errado. Quando a gente passa a cuidar do que sai de dentro do nosso coração, do que sai de dentro da gente através das nossas palavras, nossas ações, nossa postura, o que a gente começa a perceber é que eu crio um espaço de acolhimento e de respeito pelo funcionamento do outro. E eu comunico ao outro qual é esse espaço de respeito e funcionamento meu. Isso sempre dá certo, gente? Eu vou dizer que não dá. E a hora que a gente começa a se dar conta do que sai de dentro da gente, a gente começa a poder viver esse espaço de arrependimento e perdão. E poder, sim, quando eu dei conta de fazer da melhor forma possível, que ótimo. Mas quando eu não dei conta, poder criar esse espaço de pedir perdão, de reconhecer, de se arrepender, para que eu possa cada vez mais ir cuidando de mim e ir cuidando do que eu coloco no mundo. Eu tenho convidado a minha família e algumas famílias a gente viver esse espaço de perdão diariamente. Todo dia tem alguma coisa que saiu de você, independente do que havia fora. Existe alguma coisa dentro de você que saiu de você de uma forma que você gostaria de pedir perdão? E é muito lindo,
porque a gente realmente, nessa escaneada que a gente pode dar, a gente é capaz de perceber, sim, que há violência saindo de mim. E esse é um lugar que pode ser extremamente acolhido, extremamente transformado, extremamente trabalhado e acolhido dentro de nós. Vamos conseguir manter o nosso tratamento perfeito e a gente só mandando bem? Não, não vai acontecer. Eu falo isso muito no curso online e a gente sempre fala, Dani, é isso mesmo. Porque é o seguinte, é muito mais sobre eu perceber quando desrespeito do que ser capaz de garantir absoluto respeito. E se a gente cuidar de perceber quando sai guerra de mim, eu posso sim entrar nesse espaço de reconciliação com o outro através da minha postura que sim, vai carregando cada vez menos orgulho, cada vez menos arrogância e podendo ser cada vez menor, cada vez mais humilde nessa postura de aprendizes, de respeito, de relações se construindo que a gente vive todos os dias. É um alívio muito grande, principalmente no processo de educação, porque a criança que está nesse ambiente, ela percebe que também sai violência dela. E aí daquele processo que eu falei para vocês, que a gente nasce perfeito e vai ter que voltar a ser perfeito, a gente vai para um processo de muito alívio, de perceber que a gente nasce imperfeito, essa é a nossa condição humana. E que a gente vai sim criar muitas defesas e muitas formas de ataque nessas relações onde a gente sim entendeu como necessidade de ataque e necessidade de proteção. Mas na hora que a gente começa a cuidar do nosso ataque, a gente pode terminar essa história não dando conta de ser perfeita, mas dando conta de perceber a nossa imperfeição agindo no mundo. E isso eu vou dizer para vocês, transforma a nossa casa, eu me emociono, porque transforma a nossa casa de uma forma que é difícil de descrever. Outro dia eu ouvi da minha filha, quando eu perguntei para ela, hoje a gente se pede muito perdão, você acha que mudou alguma coisa? E ela falou para mim, mãe, hoje eu me sinto próxima de vocês, papai e mamãe, porque eu sei que tudo o que eu não dou conta de fazer, muitas vezes você também não dá. Então não é mais um lugar que eu tenho que proteger da conta, eu tenho que dar conta. Meu valor não está mais nesse lugar. Mas é muito bom saber que do mesmo jeito que eu estou aprendendo, vocês também estão. E eu te digo que toda guerra nesse lugar, ela vai perdendo força. Ela perde armamento, porque não é mais sobre ganhar a guerra. É sobre eu, na verdade, perceber e vigiar essa necessidade de guerra e necessidade de razão que vive dentro de mim. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por toda essa paz, por toda essa clareza, por toda a paz na minha casa. Agradeço a sua presença aqui, agradeço especialmente a presença de todas essas famílias no curso online, porque o que a gente tem vivido juntas lá e juntos lá tem sido extraordinário e a percepção de que essa paz é possível é algo que, assim, toma meu coração de muita alegria a cada encontro que a gente tem. Eu te convido para que a gente possa aprofundar todos esses temas e principalmente trabalhar a nossa violência juntos. A transformação, e às vezes um ano parece tanto tempo, né? Mas a transformação nesta caminhada, ela é para sempre. E nisso eu estou absolutamente disposta a caminhar com você. Muito obrigada pela tua presença, a gente se vê. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!